Era uma manhã ensolarada quando Marcos, um jovem talentoso e cheio de sonhos, acordou com uma sensação de inquietação em seu coração. Desde pequeno, ele sempre se sentiu atraído pelo mundo da criatividade e da arte, sonhando em um dia se tornar um roteirista de sucesso. No entanto, a pressão da sociedade e as dúvidas sobre seu próprio potencial haviam, por vezes, nublado sua visão. Naquele dia, porém, algo era diferente. Marcos sentiu um chamado, uma voz interior que o impulsionava a seguir seu propósito. Enquanto tomava seu café da manhã, ele refletia sobre a importância de abraçar seus dons e usá-los para fazer a diferença no mundo. Deus me deu este talento por uma razão, pensou Marcos. Ele quer que eu use minhas habilidades para impactar vidas e levar esperança ao mundo. Com essa convicção em seu coração, Marcos decidiu que era hora de dar um passo de fé e seguir o caminho que Deus havia preparado para ele. Nos dias seguintes, Marcos mergulhou em sua jornada de aprendizado e desenvolvimento. Ele se dedicou intensamente aos estudos de roteiro, absorvendo técnicas e aprimorando sua capacidade de contar histórias inspiradoras. Sua paixão pela arte cinematográfica crescia a cada dia, e ele sentia que estava cada vez mais próximo de seu propósito. Durante esse processo, Marcos encontrou desafios e obstáculos, momentos de dúvida e incerteza. Mas, assim como aprendeu com suas experiências, ele perseverou, confiando que o Senhor o guiaria em cada passo. Sua fé se fortalecia a cada nova conquista, e ele se sentia cada vez mais determinado a usar seu talento para honrar a Deus e impactar vidas. Após meses de dedicação e crescimento, chegou o momento em que Marcos recebeu sua primeira grande oportunidade. Uma produtora local estava procurando por novos talentos para desenvolver um projeto especial, e o nome de Marcos havia sido indicado por um de seus professores. Com o coração acelerado, Marcos compareceu à entrevista, levando consigo seu portfólio repleto de roteiros e ideias inovadoras. Ele sabia que esta era a sua chance de mostrar seu valor e provar que Deus havia o capacitado para essa missão. Durante a reunião, Marcos impressionou os diretores com sua paixão, sua visão criativa e sua profunda compreensão dos princípios cristãos. Eles ficaram encantados com a maneira como ele conseguia transmitir mensagens de fé e esperança de forma autêntica e relevante para o público contemporâneo. "Você tem algo especial, Marcos", disse um dos diretores. "Sua capacidade de criar histórias inspiradoras que tocam o coração das pessoas é exatamente o que estamos procurando. Gostaríamos de convidá-lo para liderar o desenvolvimento deste novo projeto." Marcos mal podia acreditar. Aquela era a oportunidade que ele havia esperado por tanto tempo. Com lágrimas nos olhos, ele agradeceu a Deus por ter guiado seus passos até aquele momento. Ele sabia que essa não era apenas uma vitória pessoal, mas uma chance de usar seu talento para impactar vidas e levar a mensagem do Evangelho a um público mais amplo. Nos meses seguintes, Marcos se dedicou com afinco ao desenvolvimento do roteiro. Ele buscava constantemente a orientação do Espírito Santo, orando para que suas palavras fossem inspiradas e refletissem a verdade divina. Sua criatividade fluía como nunca, e ele conseguia criar imagens poderosas que complementavam sua narrativa de uma maneira cativante e relevante. À medida que o projeto avançava, Marcos sentia seu coração transbordar de gratidão e propósito. Ele sabia que estava cumprindo o chamado que Deus havia colocado em sua vida, e isso enchia de motivação e encorajamento. Sua fé se fortalecia a cada etapa, e ele se sentia cada vez mais confiante em sua missão de levar esperança e transformação através de sua arte. Após meses de trabalho árduo e dedicação, o projeto de Marcos finalmente chegou aos cinemas. Com o coração batendo acelerado, ele acompanhou as primeiras exibições, ansioso para ver a reação do público. As primeiras críticas foram extremamente positivas. Os espectadores ficaram encantados com a forma como a história havia sido contada, elogiando a autenticidade e a profundidade das mensagens transmitidas. Muitos relataram que haviam sido profundamente tocados e inspirados pela obra, encontrando esperança e fortalecimento em sua fé. Outros comentários destacavam a criatividade visual do projeto, a forma como as imagens e a cinematografia complementavam de maneira poderosa a narrativa inspiradora.
Muitos elogiaram a capacidade de Marcos de abordar temas complexos e desafiadores com sensibilidade e compaixão, promovendo a reconciliação e o entendimento. À medida que o filme ganhava reconhecimento e se espalhava por diferentes comunidades, Marcos começou a receber relatos emocionantes de como sua obra havia impactado vidas. Ele ouvia histórias de pessoas que haviam encontrado renovação em sua fé, de famílias que se fortaleceram em meio a crises, e de jovens que descobriram um novo propósito em suas vidas. Para Marcos, essa era a maior recompensa. Ele sabia que seu talento não pertencia a ele, mas sim a Deus, que o havia chamado e capacitado para essa missão. Suas orações haviam sido respondidas, e ele se sentia profundamente grato por poder usar sua arte para glorificar o Senhor e trazer transformação às vidas das pessoas. À medida que sua carreira como roteirista cristão progredia, Marcos se tornava cada vez mais consciente da responsabilidade que carregava. Ele sabia que suas histórias tinham o poder de inspirar, motivar e encorajar, e ele se dedicava a cada novo projeto com a mesma paixão e compromisso. Assim como seu mentor, Marcos se tornava um exemplo vivo de como Deus pode usar nossos talentos e habilidades para impactar o mundo. Sua jornada era uma prova de que, quando confiamos em Deus e seguimos seu chamado, Ele nos capacita e nos guia para cumprir seu propósito. Conforme os anos passavam, a obra de Marcos como roteirista cristão continuava a inspirar e transformar vidas. Suas histórias se espalhavam por diferentes países e culturas, alcançando um público cada vez mais amplo com sua mensagem de esperança e fé. Mas Marcos não se contentava apenas em criar seus próprios projetos. Ele sentia um forte desejo de investir no desenvolvimento de novos talentos, assim como seu mentor havia feito em sua igreja ao longo dos anos. Marcos começou a ministrar workshops e palestras em escolas, universidades e comunidades cristãs, compartilhando sua experiência e inspirando outros jovens a seguirem o caminho da criatividade a serviço do reino de Deus. Ele enfatizava a importância de cultivar uma conexão profunda com Deus, de buscar constantemente sua orientação e de usar seus dons para impactar positivamente o mundo. Deus nos deu esses talentos por uma razão, dizia Marcos aos seus alunos. Não é apenas sobre criar belas histórias, mas sobre usar nossa arte para tocar corações, inspirar transformações e levar a mensagem do Evangelho a um público que precisa desesperadamente de esperança. Suas palavras ressoavam profundamente nos corações daqueles jovens, que se sentiam encorajados e fortalecidos em sua própria jornada criativa. Muitos deles relatavam como as lições de Marcos haviam mudado a forma como eles enxergavam seu propósito e seu chamado. À medida que Marcos investia nessas novas gerações de artistas cristãos, ele via sua própria obra ganhar ainda mais impacto e alcance. Suas histórias inspiradoras se espalhavam, tocando corações e transformando vidas em todo o mundo. Marcos sabia que sua jornada não havia terminado. Ele continuaria a seguir o chamado de Deus, usando seu talento para criar obras que refletissem a beleza, a verdade e o amor do Criador. E, ao mesmo tempo, ele se dedicaria a inspirar e capacitar outros a fazerem o mesmo, deixando um legado que transcenderia gerações. Assim como seu mentor, Marcos se tornava um farol de esperança e um exemplo vivo de como Deus pode usar nossos dons para transformar vidas e avançar seu reino. Sua história era uma celebração do poder da criatividade cristã e da fé que move montanhas. Uma herança de esperança ao longo dos anos, a jornada de Marcos como roteirista cristão se tornou uma inspiração para muitos. Sua obra deixou uma marca indelével, impactando vidas e fortalecendo a fé de incontáveis pessoas ao redor do mundo. Assim como seu mentor, Marcos se destacava não apenas por seu talento e habilidade, mas por sua profunda conexão com Deus e seu compromisso em usar sua arte para sua glória. Suas histórias eram veículos poderosos para transmitir mensagens de esperança, amor e redenção, tocando corações e despertando a fé daqueles que as assistiam. Mas a verdadeira herança de Marcos não se limitava apenas a seus filmes e roteiros. Sua maior conquista estava em ter inspirado e capacitado uma nova geração de artistas cristãos a seguirem seus passos, a usarem seus dons criativos para impactar o mundo com a verdade do Evangelho.
Através de seus workshops, palestras e mentoria, Marcos se tornava um farol de esperança, mostrando aos jovens que seus talentos tinham um propósito divino. Ele os encorajava a abraçarem sua vocação com paixão, a confiarem em Deus e a deixarem que seu espírito guiasse suas criações. E, à medida que esses novos artistas floresciam e alcançavam o sucesso, a obra de Marcos ganhava ainda mais amplitude e profundidade. Suas histórias se multiplicavam, espalhando-se por diferentes culturas e gerações, levando a mensagem de esperança e transformação a um público cada vez mais amplo. Quando Marcos finalmente chegou ao final de sua jornada terrena, ele sabia que havia cumprido o propósito que Deus havia lhe confiado. Sua vida havia sido uma celebração do poder da criatividade cristã, uma demonstração viva de como Deus pode usar nossos talentos para avançar seu reino e impactar vidas. E, enquanto sua família e amigos se reuniam para prestar suas últimas homenagens, eles sabiam que o legado de Marcos continuaria a brilhar, inspirando e transformando vidas por muitos anos a vir. Sua história se tornaria um farol de esperança, um lembrete de que, quando confiamos em Deus e seguimos seu chamado, Ele nos capacita para realizar coisas extraordinárias. Assim como seu mentor, Marcos havia deixado uma herança que transcenderia gerações, uma herança de esperança, fé e transformação. E, naquele momento, todos os presentes sabiam que sua obra não havia terminado, mas apenas começado a florescer, levando a mensagem do Evangelho a cada vez mais almas sedentas por redenção.